Salve, salve meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, sou professor da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós temos o nosso Desafio Matemágica. Bora lá! Então, pessoas, no Desafio Matemágica de hoje, eu trouxe uma questão da UFPR do vestibular 2020, que vai trabalhar com a ideia da função afim e também uma parte da estatística que não é tão comum, que é o cálculo do erro. Antes da gente ir para a nossa questão, como sempre, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que vai prestar o vestibular lá da UFPR ou o processo do CFO. Isso ajuda o canal, aqui também ajuda que eu traga mais novidades para vocês, tá? Vou pedir também para que você me siga aqui no Instagram, porque lá eu posto alguns resumos e algumas dicas de operações básicas. E também que você encontre aqui, entra no link aqui da descrição, tem o nosso canal do Telegram. Nesse canal do Telegram eu posto alguns materiais de algumas coisas que a gente faz aqui no canal antecipadamente, tá? Tá tudo em PDF, é tudo gratuito, é só entrar lá que você tem esse acesso. Caso você vai prestar um processo seletivo, seja agora no meio do ano, seja no final do ano, seja o Enem, eu tenho um curso específico chamado Matemagicamente, onde esse curso tem um total de 6 apostilas divididas em módulos, em que cada módulo a gente tem tanto a teoria quanto também exercícios. Para a parte da teoria e para a parte de algumas resoluções de exercícios, a gente tem 4 horas semanais de aulas ao vivo, sendo que 3 delas é destinadas à teoria e resolução de exercícios e uma é para tirar dúvidas. Mas para a gente complemente isso, eu tenho um grupo no WhatsApp com os alunos, nesse caso, que fazem parte desse curso aí, onde você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, e também a gente tem uma sala no Classroom, onde a gente posta as aulas gravadas e também as resoluções desses exercícios. Tudo que eu citei aqui está na descrição, tanto o Instagram, quanto o canal do Telegram, quanto o link também, que está lá detalhado, esse curso chamado Matemagicamente, certo? Dados esses recados aí, vamos à leitura do nosso exercício agora. Bora lá! Define-se o erro da função f para o ponto xy como sendo o valor de módulo de fx menos y, e o erro de f para o conjunto de ponto c como sendo a soma de todos os erros de f para todos os pontos de c. Entre as funções abaixo, qual possui o menor erro para o conjunto c, e ele dá para nós ali o conjunto c. Então vamos lá primeiro entender o que significa o erro, certo? A gente tem todas as funções aqui. Mas o erro calculado para um ponto específico é quando você faz a diferença de f de x menos y. Quem que é o f de x? Pega um ponto aqui, por exemplo, ponto 0 e 5. O x vale 0 e o y vale 5, porque é um ponto no plano cartesiano, certo? O que significa esse f de x? É quando eu pego o meu x igual a 0, substituo na minha função, encontro o valor numérico dele, e aí eu faço a diferença desse valor numérico menos esse y. Eu faço a mesma coisa para esse ponto e a mesma coisa para esse ponto. Como ele quer a soma de todos os valores lá, então eu tenho que pegar e testar o seguinte, fazer esse erro para esse ponto no FA, fazer esse erro para esse ponto no FA, fazer o erro nesse ponto para o FA. Depois eu vou pegar e somar todos esses erros. E ele quer aquele que é quem? Que é o menor erro em relação a isso. No final do vídeo, eu vou mostrar no GeoGebra o que significa isso, tá? Na parte do gráfico lá. Aqui a gente vai fazer algebricamente. Então note que eu deixei cada ponto separado aqui e nós vamos alternativa por alternativa, não tem o que fazer. Tem que testar cada uma e depois pegar a que tem o menor erro, tá bom? Então vamos lá, ó. Tem aqui o ponto 0 e 5, em que significa x e y aqui, né? Em cada um deles, ó, aqui também significa x e y, e aqui também significa o valor do x e o valor do y. Então vamos lá, para que eu consiga calcular o erro dessa função em relação a esse ponto aqui, eu preciso determinar quem que é o meu f de x. Nesse caso em específico, o meu x ele vale 0. Quando o x vale 0, eu tenho aqui o valor do y igual a 5, segundo o meu ponto. Mas vamos analisar isso, o que significa na função. Ó. Quando o meu x ele vale 0, eu vou pegar esse valor de x igual a 0 e substituir na função a aqui, tá? Eu não vou ficar colocando o índice aqui não, a gente está testando primeiro a alternativa A, tá? Quando x vale 0, eu vou substituir aqui então, menos 2,5 vezes 0, mais 5. Então vamos lá, ó. Menos 2,5 vezes 0, mais 5. Vamos ver quanto é que dá essa conta aqui, ó. F de 0, então vai ficar, ó, menos 2,5 vezes 0 dá 0. Então vai ficar 0
mais o meu 5, ou seja, o f de 0 ele é igual a 5. Mas isso é uma parte. O que eu preciso fazer agora? Calcular o erro. Então a gente vem aqui e faz um módulo do f de 0 nesse caso, porque é o ponto em específico, menos o y que vale 5. Então o erro, nesse caso desse ponto, vai ficar 5 menos 5 e aplico o módulo. Isso dá módulo de 0, que é igual a 0. Não tem nenhum erro, por quê? Porque o ponto deu exatamente o valor do y aqui, tá bom? Só que eu preciso testar com todos, tá bom? Esse aqui leva um pouquinho de tempo, mas bora lá, Vamos lá. Quando o meu x vale 1 aqui, o y vale 3 segundo o nosso ponto. Mas eu preciso pegar esse x igual a 1 e substituir na minha função, que nesse caso, a alternativa A é o que nós estamos testando, certo? Então pega aqui, x valendo 1. Vai ficar menos 2,5 vezes 1, mais 5. Maravilha, então. Menos 2,5 vezes 1, mais o meu 5. Logo, o f de 1 aqui, esse valor dá menos 2,5. Então vai ficar menos 2,5 mais o meu 5. Quando eu fizer aqui essa diferença, isso dá 2,5. Então o valor do f de 1 é equivalente a 2,5 aqui nesse caso. Não acaba aqui, eu preciso fazer a diferença entre os dois, não é? Porque isso é o cálculo do nosso erro. Perfeito, então. Então vamos lá. Vou pegar aqui o valor de 2,5, que é o valor da função, menos o meu 3, que é o ponto lá. Quando eu faço isso, isso aqui vai dar menos 2,5, mas tem um módulo, não se esqueça disso. Vai ficar módulo de menos 2,5, que é o valor de 2,5. Então quer dizer que o erro aqui nesse caso foi 0, por quê? Porque a distância desse ponto até esse ponto é nada. E aqui, deu 2,5. Por quê? Porque deu um valor aproximado, tem essa distância de meio ali, ok? E aí a gente tem que fazer com o último, a gente encontra o valor final aqui, beleza? Deixa eu só ver se dá para fazer na câmera. Perfeito. Então vamos lá. Pega aqui o valor do nosso x igual a 2. Eu encontro lá um ponto y igual a menos 1. Mas eu preciso fazer isso na função. Então você pega x igual a 2 e substitui na função aqui. Nesse caso, estamos testando a alternativa de letra A, que é essa alternativa aqui. Então vamos lá, vai ficar menos 2,5 vezes 2, que é o valor que a gente está substituindo, mais 5. Então, menos 2,5 vezes 2, mais 5. Quando eu faço menos 2,5 vezes 2, dá menos 5. Então, vai ficar menos 5 mais o valor do meu 5, e isso dá 0. Então, quer dizer que o nosso f de 2 aqui, o f de 2, ele deu 0. O que eu faço agora? Faço o cálculo do erro. Pego o f de 2 menos o valor aqui do meu y. Vai ficar menos 1. Nesse caso vai fazer diferença porque eu tenho um módulo, né? Ia dar 1 de qualquer jeito, tá? Mas toma cuidado caso não tivesse o módulo com esse jogo de sinal. Então, quando eu fizer esse cálculo, vai ficar 0 mais 1 por causa do jogo de sinal. Então, isso fica módulo de 1, que é o equivalente a 1. O que eu faço agora? Agora, eu faço a soma dos meus erros. Só um detalhe, isso aqui não é 2,5, é 0,5. Tá? Aqui é 0,5 e aqui é 0,5. Perfeito, então. Agora sim eu faço a soma dos meus erros. Quando eu pego esse erro mais esse erro, isso dá 1,5. Mais esse erro aqui também dá 1,5. Então, o erro aqui, na alternativa de letra A, eu vou colocar aqui o erro que deu 1,5. E a gente vai fazer isso com todas as alternativas. O que eu recomendo agora? Que você pegue e tente fazer, já que você entendeu como é que faz o primeiro passo, pega agora você e tenta realizar com a alternativa B, tenta realizar com a alternativa A, tenta realizar com a alternativa C, e assim por diante você vai fazendo aí o cálculo dos seus erros, tá? Até você encontrar a alternativa correta. Tem que testar com todas, nada te garante que esse daqui é o menor entre eles. Então vamos lá. Pega aqui a alternativa B agora. Vou substituir na função quem? O mesmo esquema. X igual a 0, f de 0. Calculo, depois faço o módulo lá, que é a diferença entre eles. Então aqui fica menos 4 vezes 0, mais o valor do meu 7. Quando eu faço menos 4 vezes 0, dá 0. Então vai ficar 0 mais 7, que dá 7 aqui. Agora eu faço 7, certo? Que é o valor do f de x,
menos o valor do meu y. Quando eu fizer isso aqui dá quanto? Isso dá 2. Perceba que esse 2, ele já é maior que a soma de todo mundo lá do outro. Então não preciso fazer mais. Esse valor, ó, que ele já deu um valor superior a 2 aqui, porque pode ser superior ou igual, né? A gente não sabe quanto é que dá o restante. Mas como ele já é maior que esse, eu não preciso fazer o restante lá, não preciso perder o tempo, tá bom? Então, nesse caso, a gente já descarta a alternativa B e, por enquanto, a gente fica com a alternativa de letra A, tá bom? Vamos fazer agora com a C, ó. Pega lá a lei de formação dessa função, substitui e faz a análise do mesmo modo. Então, ó, eu tenho menos 3 vezes x mais 6. Então, nesse caso, o meu x ele vale 0. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes 0 mais 6. Esse produto aqui dá 0, então fica 0 mais 6, que nesse caso dá 6. Aplica o módulo aqui, ó. Vai ficar 6 menos 5, que aqui vai ficar módulo de 1, que dá 1. Aqui eu tenho que continuar, porque aqui deu 1,5. Pode ser que os outros deem superior ou inferior, a gente não sabe, só testando. Então vamos fazer aqui, ó, substituindo agora nessa função o valor de x igual a 1. Perfeito, então vai ficar, ó, menos 3 vezes 1, lembrando que nós estamos testando ali a alternativa de letra C, e aqui 6, certo? Quando eu fizer aqui, ó, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais o valor do 6, e isso dá 3. Aplica o módulo, vai ficar 3 menos 3, que dá módulo de 0, que é igual a 0. Nesse caso tem que continuar porque a soma está dando 1, e por enquanto é inferior a 1,5, tá? Fazendo agora com o terceiro ponto do conjunto C ali, ó. Pega f de 2, substitui x igual a 2 aqui e faz as nossas operações. Então vamos lá, ó. Quando eu pego aqui, ó, vai ficar menos 3 vezes 2, lembrando que a gente está substituindo na alternativa de letra C, mais o valor do 6 aqui. Então isso fica menos 6 mais 6, que por sua vez dá 0. Então aqui vai ficar, ó, f de 2, lembrando que a gente está fazendo o erro, ó, que é isso aqui, menos 1. Ó. Quando eu fizer isso, vai ficar módulo de 1, que é o equivalente a 1. Quando eu faço a soma dos erros, eu tenho aqui, ó, esse resultado que deu 1, certo? Esse resultado aqui deu 1, esse deu 0 e esse deu 1. Então a soma dos erros aqui é 2, exatamente 2, ó, que é um valor superior a 1,5, por esse motivo eu ainda fico com a alternativa de letra A, ok? O que a gente faz agora? Testa D e testa a alternativa de letra E, ó. Então vamos lá. Pega a alternativa, vai substituindo, só estou aproveitando aqui o espaço que eu já tenho para não precisar reescrever tudo novamente, ó. Então vamos lá. X igual a 0, vou substituir na função, nesse caso, na função D. Que vai ficar, ó, menos 3,5 vezes 0 mais o meu 5. Quando eu faço isso daqui, ó, vai ficar 0. Então fica 0 mais 5, que por sua vez dá 5. Faço o cálculo do erro agora. Então vamos lá, ó. 5, que é o valor do f de x aqui, menos o valor do meu y. Quando eu fizer isso aqui vai dar o valor lá de 0. Então o erro nesse caso foi igual a 0. Agora eu pego x igual a 1. X igual a 1, substituo aqui, ó, vai ficar o nosso f de 1, certo? Substituindo nessa função, então fica menos 3,5 vezes 1 mais 5. Então isso fica menos 3,5 mais 5. E quando eu faço isso aqui, dá 1,5. Pega esse valor, faço a diferença com y, né? Então vai ficar 1,5 menos 3, que isso dá menos 1,5, que por sua vez é o equivalente a 1,5 aqui. Como deu igual, eu preciso fazer o terceiro caso para ver se eu consigo essa diferença ou não. Então vamos substituir aqui no nosso f de 2, substituindo na função aqui d. Ó. Então vai ficar menos 3,5 vezes 2 mais 5, certo? Quando eu faço essa operação, isso dá menos 7 mais 5. E quando eu faço isso daqui, isso aqui dá menos 2. Aplica um módulo. Então vai ficar menos 2 menos 1. Lembrando que eu faço menos 1. Por quê? Porque aqui, ó, é menos o valor do y e o y vale menos 1. Faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então isso aqui vai ficar módulo de menos 2 mais 1, que dá módulo de menos 1, que é igual a 1.
Aí somando todos os erros aqui, nós temos que esse deu 1,5, nós temos que esse aqui deu 1, ou seja, a soma aqui é igual a 2,5 do erro. E aí, para finalizar, nós temos a nossa alternativa de letra E, onde eu posso encontrar. Ou vai ser a E, ou vai ser a A, não é? Por quê? Porque todas as outras são superiores à minha A. Se por acaso a E der, né, um valor lá menor que 1,5, a gente marca ela como sendo a alternativa correta. Se for um valor superior a 1,5, então a gente marca a alternativa A como sendo a alternativa correta, certo? Então vamos lá. Fazendo aqui. X igual a zero substituindo na função da alternativa E. Então aqui vai ficar menos 4 vezes 0, que dá 6. Então aqui fica 0 mais 6, que por sua vez é igual a 6. Faz a diferença aqui do f com o nosso y, né? Então fica módulo de 6 menos 5, que dá módulo de 1, que é igual a 1. Beleza. Faz o segundo caso aqui agora. Então vai ficar, ó, menos 4 vezes 1 mais o valor do meu 6. Então fica menos 4 mais 6, que por sua vez dá 2. Faz a diferença aqui, ó, do valor do f de x menos o valor do y, que é 3. Então isso dá módulo de menos 1, que é igual a 1. E aí, como essa soma já é superior, ó, a 1,5, perceba o seguinte, que ela vai ser maior ou igual a 2, porque a gente não sabe, né, quanto que vai dar isso aqui. Se der 0 é igual a 2, se der um valor superior a 0 é maior que 2. Mas não importa para nós. Como eu deu 2, já é superior a esse. Então, o menor entre os erros aqui, ó, é esse 1,5. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Como eu disse para você, a gente vai ver no GeoGebra aqui o que significa isso, tá? Porque fica mais visível para vocês e facilita a sua vida. Vamos lá olhar no GeoGebra agora. Então, pessoas, igual eu falei para vocês, eu vou mostrar isso daqui no GeoGebra agora, como é que se aplica, tá? Então, tem o ponto P1 aqui, que é o ponto 0 e 5, que é o primeiro ponto que ele deu. Eu tenho o ponto P2 aqui, que é o ponto 1 e 3. E eu tenho o ponto aqui, ó, P3, que é o ponto 2 e menos 1, que fazem parte daquele conjunto C que ele deu lá, tá? Aí nós temos aqui a primeira função, que é a função que ele deu, que é FA, ó. Veja que nem todos os pontos pertencem a isso. Aí ele fala para calcular esse erro estimado, não é? Como que a gente faz isso? Bom, o ponto aqui, ó, P1, ele pertence a ele. Quer dizer que a distância desse ponto até a minha função é 0. Foi por isso que a gente encontrou o 0 lá. Agora, quando eu venho e calculo aqui, deixa eu pegar e analisar o primeiro ponto aqui, ó. O primeiro ponto que a gente encontrou foi esse ponto aqui, ó. Certo? Que deu 2,5. Quando eu pego o x valendo 1 e substituo na função, ele dá 2,5, ó. A distância desse ponto até esse ponto, repara que é meio, ó. E foi isso que nós calculamos lá. Observa aqui, ó. Quando eu faço a distância desse ponto até esse ponto, foi meio, ó. É essa distância que ele estava querendo que a gente calcula. Esse é o erro estimado. Aqui o erro deu 0 porque trata-se do mesmo ponto. Agora, quando eu peguei o outro ponto aqui, ó, substitui x igual a 2 na minha função aqui, eu encontro 0. O que quer dizer? Que a distância desse ponto aqui, do ponto B, até o ponto P3, ele é 1. Quando eu faço a soma dos meus erros, ó, 1 mais 0,5 dá 1,5, mais 0 dá 1,5. Quer dizer que esse erro aqui, ele vale 1,5. Aí eu faço a mesma coisa para a alternativa B. Vamos testar aqui, ó. Quando eu pego a alternativa B que ele dá lá, que é FB, aí eu faço o mesmo esquema. Veja só, eu tenho dois pontos que pertencem a ela. Quer dizer que esse ponto ele vai dar 0 a distância, quer dizer que esse ponto vai dar 0. Mas o ponto P1 aqui, a distância, ó, se a gente for analisar, dá para ver que a distância é 2. Mas se você quiser calcular, você coloca esse ponto, faz a diferença entre eles, que é a mesma coisa que calcular a distância aqui desses dois pontos, e quando eu faço essa diferença, eu encontro igual a 2, que já é superior a 1,5. Foi por isso que a gente acabou descartando lá. E você faz a mesma coisa para a alternativa C, para a alternativa D e para a alternativa E, tá? Mas como a gente já fez isso manualmente, a gente conseguiu encontrar aqui, eu acho que já deu para vocês visualizarem mais ou menos como é que funciona isso graficamente, né? Utilizando aqui o programa chamado GeoGebra, que eu inclusive recomendo que vocês baixem, porque ajuda muito a você estudar a parte de funções, função afim, função quadrática, função modular, função trigonométrica, função exponencial e logarítmica, e também na geometria analítica, ajuda muito, assim como a gente já fez uma questão aqui da UFPR, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu convido você a curtir, a compartilhar e também se inscrever aqui no canal, tá?
Pega os links aqui, me acompanha lá no Instagram, entra no canal do Telegram para que você tenha as novidades que a gente solta aqui no canal antecipadamente. Um grande abraço para você, lembre-se sempre que a força esteja com você.